Prontinho, viu, Dalton? A hora que quiser. E acho que o Dalton caiu, né? Estou vendo mais ele aqui. Ah, está entrando. Dalton, a hora que quiser, viu? Bom dia. Bom dia. Acho que o Dalton não está conseguindo conectar o áudio dele. Como já deu o horário, eu faço a pressa. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso do Espiritismo Responde. Hoje nós temos um tema muito relevante, né, que nos fala sobre a reforma íntima. O título é A Reforma Íntima Começa Antes do Berço. Esse tema vai ser exposto pela Márcia Bueno, que já é uma colaboradora aí das nossas palestras aos domingos. Para que a gente tenha um bom proveito, né, que a gente consiga assimilar tudo que vai ser passado na manhã de hoje, né? Eu convido a todos aí, por um momento, a serenarem, a fecharem os seus olhos para que possamos fazer a nossa prece. Deixa eu ver se o Dalton está à disposição já. Dalton? Eu acho que não. Ah, importante também, no final nós teremos também o passe coletivo, né, à distância, momento no qual a gente pode estar fluidificando a água dos nossos lares. Então, é importante colocar um copo, uma jarra de água para esse fim, tá ok? Então, vamos serenando nossas mentes e nossos corações, vamos nos unindo uns aos outros, para juntos chegarmos junto da espiritualidade maior que nos assiste nesse momento, junto ao nosso Mestre amado Jesus Cristo, e também até Deus, nosso Pai. Primeiramente, agradecendo por esta abençoada oportunidade que temos de aprendermos um pouco mais sobre tudo aquilo que nos diz respeito. E também aproveitamos para pedirmos que tenhamos todo o auxílio necessário para que as lições nos sejam claras, para que as lições toquem os nossos corações, de maneira que consigamos absorvê-las efetivamente em nossas vidas, em nosso dia a dia, perante a nós mesmos e ao nosso próximo. Que Jesus esteja entre nós na manhã de hoje, nos abençoando com toda a sua luz, com todo o seu amor e todo o seu carinho. Que assim seja. Tá bom. Márcia, é todo seu, viu? Ok. Vamos lá, então. Bom dia a todos, a todas.
Para nós começarmos e fazermos aí um aquecimento, o que sugere para vocês esse título? A reforma íntima começa antes do berço. Queria que vocês falassem um pouquinho para a gente aquecer aí, para que eu pudesse caminhar na exposição. O que é que sugere esse título? Alguém gostaria? Ninguém? Então vamos lá. Olha só, eu coloquei uma ilustração aí, né, de uma grávida, ou seja, essa reforma íntima que deve começar antes do berço, ela começa por quem, né? Sugere, então, o tema que essa reforma, ela começa com esses pais, né? Que receberão essa criança no mundo, né? E o que significa, então, essa reforma íntima? Só um minutinho. Olha só, então, a reforma íntima, o que está errado em nós? Reforma íntima é a reforma do nosso eu, do nosso íntimo, é a mudança para melhor, é elevar-se na condição humana. Então, é importante nós pensarmos que todos nós estamos aqui, como nós já falamos diversas vezes, com o intuito da nossa evolução, né, do nosso progresso, do nosso crescimento. E aí, a reforma íntima é nada mais do que um autoconhecimento que nós desenvolvemos para nos melhorarmos e melhorarmos o outro, no sentido de que se eu me reformo, a cada momento que eu melhoro e eu recebo um ser para educar, para colocá-lo nesse mundo, eu estarei melhor preparada para fazer essa tarefa por Deus, né, designada a mim. Olha só, então vamos pensar, a criança deve ser evangelizada? Acredito que ninguém tenha dúvidas disso, né? Que ela deva ser evangelizada. Onde? Quando? Durante quanto tempo? De que forma? Quem é o evangelizador? O que se espera? Como podem ser medidos os resultados antes ou depois da desencarnação? Então vamos lá, gente, vamos pensar comigo, né? Onde essa criança ela vai ser evangelizada nos nossos lares, né? Ela será evangelizada nas casas espíritas que a levarmos, né? Durante quanto tempo? Durante toda a sua vida, durante todo o processo em que ela estiver, né? Sob a nossa responsabilidade. É claro que nos seus primeiros anos, aí até perto da adolescência, esses pais, eles têm uma responsabilidade muito grande nessa evangelização. À medida que a criança vai crescendo e se desenvolvendo, ela vai tendo essa capacidade, né? Porque é função dela também cuidar da sua melhora, da sua evolução, mas os seus primeiros anos é de responsabilidade dessa família colocar essa criança nesse caminho, né? E aí, como podem ser medidos os resultados? Eles são medidos,
eles são medidos tanto, né, no decorrer dessa vida aqui na Terra, quanto no depois, de acordo com aqueles acertos que tivemos e os erros também. E esses erros, eles não podem ser objeto de culpa, a não ser que eu seja negligente com essa criança. Mas o pai e a mãe, o responsável que teve aí nessa tarefa na evangelização, na educação, ele deve ter a consciência e o desejo de fazer o melhor, né, para que essa criança evolua. A gente aqui sempre conversou que o evangelho, ele é o alicerce, né, da vida para essa criança. E aí a gente deve pensar sempre como esse evangelho ele pode ser aproveitado no dia a dia, porque de nada adianta se nós falarmos só, né? Nós precisamos sempre das vivências, né? A criança precisa muito do exemplo desse familiar, mais do que as palavras, o que é necessário é o exemplo. E aí, quando a gente pensa, né, nessa reforma íntima, é muito importante que a criança nos veja exercendo a caridade, exercendo o perdão, tendo atos de amor, né, para com os nossos semelhantes, para com as pessoas, tanto aquelas que estão próximas, quanto aquelas que estão um pouco mais distantes, né? E é importante também que a criança, ela aprenda que as situações aflitivas, elas não são em si só problemas, elas são objetos, né, e grandes oportunidades do nosso crescimento, elas são colocadas para a nossa evolução. Todo momento de dor, todo momento desafiador, ele é importante para que a gente desenvolva estratégias para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Ah, Márcia, é fácil essa tarefa? Não, não é fácil, porque a gente gostaria de viver assim, sem questões aflitivas, sem viver com essas questões desafiadoras. Mas a gente tem que pensar que elas são essenciais para o nosso, né, desenvolvimento, né? Está travando. Ah, pronto, passou. Bom, vamos lá. Então, olha só, a responsabilidade maior na educação e na reforma íntima é da família, né? Vale a pena investir na educação íntima das crianças, pois o rescaldo dessa atitude sobra para a vida de todos os que compõem a família, e se melhora um, melhora todos. Então, olha só, é fundamental que a gente seja partícipe, né, desse processo, dessa grande tarefa. Por quê? Porque haverá uma colheita, né? E se a gente tiver um compromisso com essa educação, nós colheremos bons frutos disso. Na verdade, essa família, né, corporal, ela é composta com esse objetivo, com a melhoria de cada uma, né, cada uma dessas pessoas. Então, aí o trecho diz: se melhora um, melhora todos. Eu esqueci de dizer no começo que eu me pautei em um livro mesmo, com esse título, A Reforma Íntima Começa Antes do Berço,
A Educação do Ser Humano Além da Instrução. O autor é o Américo Marques Canhoto. Então, ele diz aí, né, nessa página 11, que se melhora um, melhora todos. Olha que riqueza, né, que tem nesse trecho. Eu faço parte da melhoria dessa criança, que a mim foi confiada a responsabilidade, e ao mesmo tempo que ela se melhora, eu também me melhoro. E é muito interessante que o autor diz que essa reforma íntima começa antes do berço, porque essas crianças que estão chegando, né, no nosso planeta, elas são capazes hoje de ler os pensamentos, né, dos adultos. Então, olha só, é importante que aquilo que eu sinto, né, a minha atitude, né, as minhas ações sejam verdadeiras, porque essa criança ela é capaz, né, de captar, né, essas emoções, esses sentimentos e, sobretudo, as ações desses adultos, né? Na vida, em família, é muito importante criar regras claras, lógicas e aplicá-las com justiça é um ato de amor. Ajudar a criança a perceber os limites, a perceber seus limites e os dos outros e a respeitá-los. É um ato de caridade. Então, é muito importante quando a gente pensa em regras hoje, que as crianças, né, que os adolescentes, eles sejam partes também importantes na construção dessas regras. Óbvio, gente, existem regras que são inegociáveis. Eu não negocio se eu devo ou não respeitar uma pessoa, né? Mas existem regras que são negociáveis nesse cotidiano da casa, né? Quem é que vai organizar a casa, quem é que vai, qual horário que um filho vai fazer a tarefa. É importante que as crianças sejam parte disso tudo, né? A gente não precisa ficar o tempo todo impondo, até porque, se nós formos pensar no cotidiano hoje, nós temos crianças muito questionadoras, né? Que elas não aceitam simplesmente porque sim, ou porque não. Ela quer entender o porquê esse sim e, sobretudo, o porquê não, né? Que ela vai questionar muito tempo, por muitas vezes, esse não que ela está recebendo. Então, é fundamental que a gente vá trabalhando com ela nesse sentido, para que ela também evolua no sentido de ser um ser que não simplesmente aceite todas as coisas que são ditas para elas, mas que seja desenvolvido esse poder do questionamento, né, o poder de estar dialogando, de estar conversando, enfim, é muito importante que essa reforma, sendo vista como algo que vai melhorar e vai evoluir a cada dia, que seja feito nesse coletivo, né, junto da casa. E é muito importante que a gente pense que quando, né, recebemos um filho ou um neto para encaminhar para a vida como um homem de bem, a gente não se esqueça que está chegando nessa dimensão um espírito tão antigo quanto o nosso, tão problemático e endividado junto à justiça natural quanto nós, né? E aí eu escolhi assim algumas, né? Algumas expressões que são muito típicas, né, de quando as crianças são muito pequenas, que é a birra, né, que elas emburrarem, quererem fazer valer a vontade delas.
Isso não é de todo ruim. É importante, né, que a criança ela tenha uma personalidade, que ela queira conquistar aquilo que ela deseja, porque é o estágio em que ela percebe que ela não é uma extensão de sua própria mãe, mas ela é um ser com seus gostos, com seu jeito de ser, com a sua individualidade, né? E aí ela traz consigo também toda uma problemática que vem para ser aperfeiçoada, para ser melhorada, para ser passo a passo, né, conquistado. Isso para a sua própria evolução e também para a evolução daqueles que estão juntos, né? Vejam vocês, existem situações que a gente vivencia dentro do lar que você diz assim para você mesmo, meu Deus, como esse ser está testando a minha paciência, haja tolerância, né? Eu não estou dando conta dessa situação, mas veja, é algo que muitas vezes é necessário para você e para o outro que está vivendo, né? Aí junto com você. Então, é um caminho, né, de mão dupla. Eu cresço e me desenvolvo como um ser adulto, que também está nesse planeta escola para evoluir, mas eu também ajudo o outro a evoluir, né? E aí, gente, o que eu considerei muito relevante, né, do título desse livro, quando se coloca que começa antes do berço, porque é essa educação dos pais, é essa reforma íntima que é fundamental que seja desenvolvida em nós. Por quê? Porque nós também somos esses seres de evolução, né? E olha só o que diz aí nesse trecho. Não adianta muito conhecer a pureza e a justiça das leis que compõem o evangelho e a codificação quando a prática desmente a teoria. Isso, gente, é algo que mexe demais com a gente. Por quê? Porque, na verdade, o que se espera não é um blá 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 feito papagaios nessa educação, mas o que se espera é que a gente vá dando passos dia a dia na nossa constituição, na nossa construção, né, de seres em evolução, mas que, sobretudo, as crianças vejam que a prática ela elucida tudo aquilo que a gente está falando, seja no momento em que a gente está ensinando alguma coisa, então no momento do evangelho no lar. Né? Uma vez a gente vivenciou uma situação em família que a minha sobrinha disse o seguinte: gente, vocês falam tanto em livre-arbítrio, mas por que vocês me obrigam a ir no centro espírita, né? Então, olha só, ela estava a todo momento ouvindo que a gente fala do livre-arbítrio, mas ela diz o seguinte: então eu posso escolher ir ou não ir ao centro espírita, né? Então, é bem isso que acaba acontecendo com as nossas crianças. Elas ficam atentas, os adolescentes, a perceber se aquilo que a gente está falando é realmente aquilo que a gente está fazendo. E aí, nessa ocasião, nós dissemos a ela: olha, nesse momento, o livre-arbítrio, ele é usado, só que nesse momento você ainda é uma criança, e nós sabemos o que é melhor para você.
né? Nós acreditamos que seja importante você ir participar, as palavras que serão ditas, né? E aí foi, contrariada, emburrada, chegou lá no centro, deitou assim, encostou o ombro no colo, né, da minha irmã, e aí depois, ao retornar para casa, ela disse assim: muito obrigada por ter me obrigado a ir ao centro, porque as palavras foram muito importantes para a minha vida. Então, veja, uma criança, né? Então, assim, a gente vai à medida que eles vão se desenvolvendo, a gente não vai deixar essa reforma íntima a cargo deles. Na verdade, é um movimento de compartilhamento, né? Em que a gente se coloca nesse movimento de transformação e assume também a responsabilidade por ir inserindo valores, né? Mostrando quais são os princípios que estão por trás desses valores, para que a criança vá entendendo a importância, né? E, sobretudo, nos vendo ser solidários, nos ver sendo caridosos. Por quê? Porque aí elas vão aprendendo por meio, né, desse exemplo a entender o quanto é importante, né, a gente ir dando esses passos, né, nesse processo evolutivo. A gente tem sempre, enquanto pais, enquanto tios, enquanto avós, ter a humildade de admitir as nossas limitações, os nossos erros, assumir os nossos erros para as crianças. Não tem problema. A gente deve dizer, olha, eu também sou um espírito e em evolução, e você pode me ajudar, você pode me ajudar a me transformar em alguém melhor, né? O que a gente precisa ser muito cuidadoso é em relação a que essa prática, né, nossa, não desminta a teoria e que a gente consiga ir passo a passo, mostrando a eles que também nós somos esses seres nesse progresso, nessa busca do autoconhecimento, nessa busca de ser pessoas cada vez melhores, cada vez mais assertivas. É um grande desafio, né? Nós não temos todas as respostas, nós não precisamos carregar a culpa. Num outro momento, eu disse a vocês, né, num outro livro que eu trouxe, que nós precisamos nos entender como seres que buscam a perfeição, mas que, às vezes, que temos que compreender que precisamos, às vezes, de muitas, né, encarnações para chegarmos a essa perfeição. Então, é importante, né, esse exercício da gente ir trilhando um caminho, né, de cada vez, com certeza, querer ser e se trabalhar, né? A lei do trabalho de ser cada dia melhor, num esforço, numa tentativa de buscar a cada momento essa melhoria, essa evolução, né? E aí, gente, é importante que nós pensemos quem somos nós e o que fazemos aqui. Então, eu já disse em vários momentos, somos espíritos em evolução. Não esquecer isso é uma condição básica para quem deseja progredir com menos sofrer. E aí é muito interessante nós pensarmos e entendermos como é que nós encaramos as situações desafiadoras e aflitivas. Nós podemos ficar nos lamentando, né? Reclamando, amaldiçoando, enfim. E nós podemos também entender
essas dores, esses sofrimentos, como algo que pode nos trazer ensinamento, como algo que pode nos possibilitar um crescimento. É uma questão de escolha, né? Que nós podemos fazer. É claro, a gente não... a gente se sente mais confortável quando as coisas estão tranquilas, quando as coisas estão correndo num caminhar mais tranquilo. Isso é muito interessante, isso é gostoso, é agradável. Mas quando a gente recebe também os problemas, é muito importante que a gente sempre olhe como algo que nós façamos perguntas: o que é que eu preciso aprender com essa situação? Né? O que é que eu preciso aprender, o que é que eu preciso ensinar, de que modo, né, que essa situação pode me possibilitar a me transformar em alguém melhor do que sou, enfim, no sentido do progresso, no sentido dessa evolução. Agora, são escolhas, como eu já disse outras vezes. A gente pode escolher ver o problema como uma aprendizagem, como algo que está ali para nos mobilizar, nos inquietar, para que a gente dê saltos, ou a gente pode escolher o sofrer, né? O se lamentar, o se esconder, enfim, são escolhas que a gente vai fazendo, né? E às vezes o sofrimento vem para que a gente se una mais, para que a gente esteja mais junto, para que a gente se olhe mais, para que a gente dialogue mais. Pode ser que a situação não surgindo, a gente esteja conduzindo as situações num caminho mais solitário, num caminho mais egoísta, ao passo que, às vezes, quando a situação vem, a gente precisa dar mais as mãos, a gente precisa estar mais junto. Agora, são situações. Se eu opto por estar mais sozinha, estar mais recolhida, talvez o meu sofrimento seja maior. Se eu compartilho, se eu quero o auxílio do outro, talvez essa situação seja mais fácil de lidar com o auxílio do outro. Então, são escolhas que a gente vai fazendo, né? Agora, eu quero que vocês saibam que isso tudo que eu estou dizendo não é porque é algo fácil, tranquilo para mim. Não, é algo que, ao falar a vocês, eu estou ouvindo isso primeiro, né? Assim, ao mesmo tempo, na verdade, para tornar isso também algo que seja vivenciado no meu cotidiano. Então, quando o problema se abate, quando a questão chega, quando a dor acontece, eu tenho essa opção, né, de conduzir sozinha ou pedir o apoiamento, né? Muitas vezes a gente tem uma rede de proteção. Quem é essa rede de proteção? São os nossos amigos, são os nossos familiares, né? São, às vezes, as pessoas do nosso trabalho. Cada um escolhe uma rede de proteção. Então, a gente tem que, a cada dia a mais, ir fortalecendo a nossa rede e vendo realmente esse estar aqui no planeta como uma escola em que a gente vai, por meio de tudo que a gente vive, caminhando um passo a cada dia. E aí, gente, olha só, a melhor herança, o patrimônio mais fantástico que podemos legar aos nossos filhos é o conhecimento das leis
que regem a vida e a sua compreensão, que só se adquire por meio da vivência, que apenas se atinge pela prática, pois as palavras não educam ninguém. Os exemplos ajudam, mas se não permitirmos que o espírito viva, pratique o livre-arbítrio e sofra a consequência de suas escolhas. Quando a gente pensa nessas leis, a gente vai pensar em duas leis importantes: as leis de causa e efeito e a lei do trabalho, né? As leis de causa e efeito, a gente, à medida que a gente vai cuidando da nossa reforma e ajudando a reforma também dessa criança, desse adolescente, a gente vai mostrando que toda ação tem uma consequência e que são escolhas, né? Eu estou te mostrando, meu filho, esse caminho que ele pode ser o melhor. Se você escolher esse, pode ser que aconteça isso, aquilo. Ele optou por aquele caminho, virão as consequências, né? Agora, o cuidado que a gente tem que ter como educadores, né, dos nossos filhos, é o deixar também sofrer essas consequências. Porque o que a gente vê muito? A gente vê as pessoas passando muito a mão na cabeça. E aí a gente não ajuda esse ser que foi confiado a nós nessa tarefa da evolução. Por quê? Porque erra, a gente vai e conserta. Erra, a gente vai e conserta. A gente não ajudando a sofrer as consequências desses erros, não deixando, né, que se pratique esse livre-arbítrio, a gente não dá possibilidade para esse ser do crescimento. E aí ele fica sempre refém desses adultos, refém de não crescer como um ser e esperar sempre a dependência, sempre do outro, né? Então, é fácil, gente? Não. Não é fácil, é um desafio muito grande a gente conseguir permitir, né, essas escolhas, que o outro faça essas escolhas, porque afinal a gente ama e a gente não quer que esse que a gente ama sofra, mas às vezes existe aquela máxima, né, ou se aprende pelo amor ou se aprende pela dor, e existem pessoas que optam aprender pela dor, e a gente tem que permitir que haja esse aprendizado, às vezes pela dor, né? Tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa antes de eu continuar? Tudo bem? Eu não vejo todos. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha só, eu acabei de falar sobre isso. A verdade é que não temos escolha se não progredir e fazer o bem. Quem aceitar esse presente divino de bom grado será alegre e feliz, já que nada vai apagar as escolhas do passado. Não adianta resmungar, chorar, perder tempo com pedidos de desculpas. Nossa única opção é reconstruir no presente, nessa encarnação, o nosso passado. E aí podemos fazer isso com sofrer ou com alegria. Só um minutinho, subir aqui. Embora nossa humanização seja um trabalho coletivo, deve estar claro a todos que um não pode construir a casa íntima do outro. Lembra que eu usei a palavra compartilhamento? É isso. Nós vamos ajudar, nós vamos compartilhar, estar com o outro nesse movimento dessa construção, dessa evolução. É possível e permitido influenciar, dar palpites, ajudar, às vezes até atrapalhar,
né? Mas, no entanto, toda vez que fazemos, assumimos com o outro um compromisso que terá que ser resgatado dia menos dia, século menos século, caso não tenha sido adequado. Então, o que acontece? Quando eu disse assim, que a gente não permite esse sofrimento e esse aprendizado do outro, a gente está assumindo aí dívidas, né? E aí é muito difícil porque a gente não tem um manual de saber, nossa, isso aqui eu preciso deixar sofrer para aprender, isso aqui eu tenho que, né? A gente vai, nesse processo de evolução, sabendo, né, usando como base, né, a nossa doutrina, né, os ensinamentos de Jesus, e isso nos possibilita melhores escolhas. Isso não significa que a gente vá acertar sempre, mas é importante que a gente pense sempre naquele trecho do Evangelho que nos diz: você será responsabilizado pelo filho que a ti foi confiado, né? Por aquilo que você fez ou você deixou de fazer. Então, é muito importante que a gente pense, né, e leve isso em consideração para fazer o melhor para as nossas crianças. Olha só, e aí, gente, vem aquela, né, questão que as pessoas de nossa família que merecem mais investimento da nossa parte, seja em tempo, em dedicação, que foi o que eu acabei de dizer, que é uma das leis, a lei do trabalho, né, em entendimento e carinho, são os que nos apresentam mais dificuldade em lidar. São aqueles que a gente fala que são as pedrinhas no nosso sapato, né? E aí é muito importante que esses maiores desafios dependam dos maiores investimentos também nosso, em estudo, em amor, em paciência, em tolerância, em aceitação. Tem também receita mágica, poção mágica? Não, não tem, não tem. Vai ter aquele momento em que a gente vai, muitas vezes, ter que lidar com as nossas emoções, de estar mais nervosos, de estar com raiva, né? E aí vamos ter que trabalhar todas essas emoções para que elas não se transformem em mágoas, para que elas nos ajudem, né, a desenvolver o que há de melhor em nós, no sentido de exercer o nosso perdão, né, de trabalhar a nossa caridade, enfim, de tudo aquilo que a gente aprende tão bem através dos ensinamentos, mas que é tão difícil, dia a dia, exercer isso na prática, né? E aí, gente, olha só, eu gosto muito desse termo, né? Que a família corporal é uma oficina de amor, onde se aprende a perdoar e amar, e onde se formam e se estreitam os laços espirituais, presentes e futuros, né? E aí eu já disse isso anteriormente, o que para alguns ainda é sofrer, é um problema, para outro já é uma abençoada oportunidade de crescimento espiritual. Eu achei muito interessante esses dois termos, né? A questão a questão da oficina do amor, porque oficina, né, é algo como, oficina nos remete ao concerto, quando
Quando eu penso em oficina, eu penso um monte de parafusos, um monte de coisas que você vai ter que consertar. Quando a gente pensa na nossa família, a gente pensa, né, em todas as situações que vão aparecendo dia a dia, que a gente vai com o nosso irmão, com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso filho, dizendo, olha esse caminho, olha, se você fizesse por aqui, então, e essas, né, dicas que a gente vai dando, ou então silêncio também, porque existem momentos que a gente dá dica, e tem momentos que a gente tem que exercer o silêncio, para dar a oportunidade do outro construir e pensar no seu caminho, né? E aí, oportunidade de crescimento espiritual. Oportunidade. Então, quais são as oportunidades que temos, né, para nos tornar melhores? Existem algumas pessoas que lidam, às vezes, com uma perda, é uma oportunidade para o crescimento. Às vezes, existem pessoas que precisam lidar com a perda de um trabalho, de uma separação. Enfim, são várias questões que são muitas vezes muito dolorosas, tá? E que são oportunidades. É claro que, pensando em perdas, né, principalmente de um ente querido, dificilmente a gente vê isso no momento como uma oportunidade de crescimento, né? A gente, como muitas vezes nós falamos aqui, a gente é humano, a gente tem dores, a gente tem saudade, né? Mas em que ponto que isso pode nos ajudar a nos tornar melhores? Outro ponto é a doença. Quando a doença vem, o que é que ela está querendo nos ensinar? Tanto a nossa própria doença, quanto a doença, né, de um familiar. Então, nós sairmos hoje pensando, acredito que nessas duas palavras, né, oficina de amor, oportunidade de crescimento, para que a gente vá dando passos dia a dia, né? E aí eu já falei, né, a vocês dessa educação compartilhada. Opa, voltou, peraí, deixa eu voltar uma. Dessa educação compartilhada, né? O adulto, ele deve verbalizar, sempre que possível, os seus problemas, né, de caráter e de personalidade. Olha, meu filho, olha o que a minha inveja me fez passar. Olha o que a minha intolerância trouxe de volta este problema. Poxa vida, outra vez fui impaciente. E aí, quando eu digo compartilhar, é pedir essa ajuda que eu já falei anteriormente. Filho, toda vez que você perceber que eu esteja cometendo esse erro, né, me avisa, me ajude também a melhorar. Mas a gente tem um grande defeito de achar que a gente é só a gente que tem que ensinar os nossos filhos e que a gente não tem o que aprender com eles. Nos falta, muitas vezes, essa humildade. E aí é fundamental que a gente evolua nisso, em pensar que é uma educação, uma via de mão dupla, em que eu ensino e que eu aprendo também, né? E aí a tarefa, ela vai ficando muito mais fácil. Por quê? Porque aí eu não fico com aquela vergonha, eu não fico com tanta culpa de ter errado na frente do meu filho. Por quê? Porque eu também me reconheço como um ser em evolução, como um ser que precisa, né, se desenvolver e crescer. E aí, quando, né, esse adulto, ele compartilha essa reforma íntima com a criança, ele vai também executar com ela a sua própria reforma íntima. Pais e filhos vão tentar juntos
aplicar o evangelho nas pequenas e constantes atitudes que se repetem no dia a dia. Eu costumo dizer que fazer o evangelho do lar, discuti-lo e conversar sobre é a parte mais fácil da semana. O mais difícil é, nesse dia a dia, viver aquilo que a gente discutiu, aquilo que a gente conversou, aquilo que a gente debateu, né? Isso, nessas pequenas atitudes, né? Ou no ouvir, no saber a opinião, meu filho, o que é que você acha disso? Ah, vamos por esse caminho, que talvez seja possível. Não, eu não quero, não, eu não, né? Então, vai ter um momento que você vai reconhecer que você pode deixar ele escolher por si só, mas vai ter momento que ele não tem maturidade ainda para fazer essa escolha, e você que vai ter que dizer, olha, não, nesse momento vamos por esse caminho, né? Não é fácil, não tem um manual, né? Ou melhor, o nosso manual é o Evangelho, né? Que nos indica caminhos, mas a gente não tem respostas para todas as coisas. A gente tem que ir trilhando juntos essa caminhada. E aí, gente, eu considerei importante também esse trecho, né, que o autor coloca da importância de recordar e reavaliar alguns conceitos espíritas no decorrer da vida, né, do dia a dia com essa criança. Como eu já falei também anteriormente, que somos espíritos em evolução, a Terra é um planeta, né, escola, e não uma colônia de férias, né, que a gente pode caminhar, permitindo todas as coisas, deixando fazer tudo que dá na teia, enfim. A gente tem que entender qual é o nosso compromisso diante, né, dessa reforma íntima, nossa e também dos nossos filhos. E também eu achei bem interessante esse trecho, que nós ensinarmos que ninguém merece nem mais nem menos do que o outro, mas que muitas vezes aquilo que o outro está colhendo de melhor é fruto do seu trabalho, da sua dedicação, da lei de causa e efeito, né? Então, é importante que a criança e esse adolescente, esse adulto, né, que conosco convive, vá percebendo essas leis que nos regem e que é muito importante o nosso papel para aquilo que a gente vai ter, para aquilo que a gente vai colher, para aquilo que a gente vai ter, né? A vida vai devolvendo para a gente aquilo que a gente vai semeando, né? Quem ainda, é importante esse ensinamento, que quem ainda não consegue perdoar as outras pessoas, deve se aplicar nos exercícios do Evangelho. Então, que é necessário, nessa caminhada, estudo, que é necessário dedicação. Tanto o estudo, né, no campo material, quanto o estudo no campo espiritual, né? Se nós queremos ter caminhos mais promissores no campo material, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa estudar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar e fazendo vários cursos, tal. E no campo espiritual, a gente precisa cuidar, né? Estudar o evangelho, nós precisamos buscar um autoconhecimento para nos transformarmos em pessoas melhores, né? Que entenda suas próprias emoções, os seus próprios sentimentos, para que tenha essas atitudes também melhor governadas, enfim, né? É um passo a cada dia, né? E aí é importante nós pensarmos, né, de quem é a responsabilidade dessa educação, dessa transformação, né? Acho que, penso eu, que ficou claro, bastante claro no decorrer, né, da exposição. E aí, gente, é muito importante que
quando, né, nós falamos, só um pouquinho, quando falamos em ser humano, a maior responsabilidade é dele mesmo. E isso é preciso que fique muito claro, absolutamente compreendido, pois já passou da hora de pararmos de nos justificar e sair à cata de culpados externos pela pobreza da educação do nosso espírito. Nossa, é um chute na nossa canela isso, né? Porque, eu sou assim, porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, porque eu podia ter recebido mais isso, porque eu podia ter recebido mais aquilo. Não. Veja qual é a responsabilidade do teu espírito, né, a sua responsabilidade no seu processo evolutivo. É muito importante que nós pensemos sempre, o que é que temos feito com os talentos que Deus nos deixou? O que é que temos feito com os nossos potenciais, além de de ficar culpando, justificando, ou então buscando mesmo culpados, né, para o nosso insucesso, para nossa para nossa não evolução. Então, qual é a parte que me cabe, né, dessa reforma? Então, que fique muito claro, para cada um, a responsabilidade maior é de cada um. E essa rede que nós temos, nossos pais, nossos familiares, os nossos pares aí de vida vão nos auxiliar, mas a responsabilidade maior é nossa, né? Edu, só me situe aqui do horário, tenho mais 5 minutinhos. 5 minutinhos, 5 minutinhos, então tá jóia. Tá jóia. Então, vamos lá, gente. Estamos caminhando aqui para o nosso final e pensarmos que para compartilhar essa nossa reeducação com a criança, é preciso recordar alguns conceitos básicos dessa vida em família, que é o que fazer frente aos problemas, né? O estudo das leis básicas, que eu já falei, né? Da causa e efeito do trabalho. Quais são as regras da casa? Também que eu já disse, as regras podem ser compartilhadas, né? Construídas juntas, a compreensão dos limites, os limites que construímos juntos, porque as crianças também podem e têm o direito de impor limites, principalmente ao seu corpo, né? De não ser tocada de modo inadequado, enfim, né? Evitar críticas. As críticas, elas não constroem, elas só destroem. É necessário que valorizemos cada vez mais as qualidades do outro. Esse respeito, que não pode ser um respeito só hierárquico, do adulto para com a criança, mas é um respeito mútuo, né? Eu te respeito e você me respeita também. E a prática, né, do evangelho do lar. E aí, para finalizarmos, é muito importante que a gente cuide de alguns erros, né, que são básicos e que acontece muito, principais erros que acontecem nesse processo educacional, que é terceirizar responsabilidades, deixar que outras pessoas ocupem o espaço, né, da primeira agência socializadora, que é a família, deixar responsabilidade por cuidadores, deixar responsabilidade para a escola, né? Nós não podemos nos subtrair de ocupar o nosso papel como os primeiros educadores dessas crianças. Nunca deixar para depois o que já pode ser melhorado já, né? A gente vê as pessoas protelando, né, de atuar nessas má tendências, né? Ver o filho desrespeitando, ver o filho magoando o outro, deixa para depois, é muito pequenininho ainda, né? E disciplinar não é impor, não é forçar, não é bater, mas é construir um diálogo cotidiano,
né, no diálogo, uma educação que seja transformadora, que seja para contribuir para o processo evolutivo, né, de todos nós. Então, esse é o movimento, né, de se educar juntos, de se transformar e evoluir nessa grande escola. É isso, gente, que eu tinha, né, para compartilhar com vocês, e no dia de hoje, e penso que é uma tarefa árdua, difícil, mas que vale muito a pena, né, a gente se colocar nela, porque nos renderá muitos frutos, né, tanto para a nossa transformação e para a transformação daqueles que estão junto da gente. Seria isso. Obrigado a todos pela oportunidade de novo. Muito bem, Márcia. Muito bem, foi muito bom. Gostei bastante, achei bem interessante. A gente precisa realmente, de vez em quando, tomar alguns puxões de orelha, né? Porque sempre a responsabilidade é do outro. A gente precisa ser relembrado que a responsabilidade da educação é nossa, né? É de todos nós. E quando chega na mão do professor, ele é um educador. Quando chega na mão do avô, ele é um educador. Mas as pessoas costumam passar adiante, né? Ah, deixa que ele faz. Isso é muito importante a gente relembrar todas as vezes. Porque quando chega na fase adulta ou na fase da adolescência, em que a criança, né, os hormônios estão à flor da pele, normalmente aí os pais estranham as atitudes dos filhos, né? Mas em nenhum momento foi falado sobre nada. E aí, quando ele tem as reações, aí vamos falar sobre tudo. E aí ele não quer ouvir, né? O momento dele já não é o momento dele escutar tão facilmente. Aí já é o momento dele reagir muito mais facilmente. Então, são lembranças que a gente tem que ter sempre. E por isso estou dizendo para você, foi muito bom. Você foi muito pontual, achei bem interessante. Muito bem. Alguém tem algum comentário a fazer? Gostaria de fazer algum comentário? Senão a gente já vai para as vibrações, para o passe e para a prece final. Sou eu quem vai fazer. Só gostaria de referendar o que você colocou aí, com certeza. A abordagem, os pontos abordados foram muito importantes, né? E que isso referenda também aquele ensinamento, o grande ensinamento de Chico Xavier, né? Que nós estamos na família onde nós necessitamos estar, né? Nós temos os recursos que precisamos para o nosso desenvolvimento e temos o trabalho que precisamos também para conseguirmos todos esse desenvolvimento. Então, você abordou tudo, Márcia. Parabéns mais uma vez pela, como sempre, né, sua grande exposição. Muito legal. Continuamos, mais alguém? Eu que agradeço, Dalton, né, essa oportunidade e refletir isso com vocês é uma forma também de eu me melhorar, né, a cada dia como educadora, não sou mãe, sou tia, né, que está nessa fase da adolescência, e é isso que o Wilson acabou de falar, se você não edifica isso quando pequena, a tarefa ela fica árdua, né, a gente tem visto agora o quanto foi importante, né, a gente dizer para ela, olha, realmente você tem livre-arbítrio, mas hoje você vai conosco sim, né? E ela dizer, olha, eu agradeço vocês por ter me levado. Então, naquela hora em que ela nos questionou que ela tinha livre-arbítrio, nós tivemos dificuldade, assim, sabe aqueles 3 minutinhos que você fala, e agora, levo ou não levo, não é? Dou direito ou não dou direito? Isso. Só que aí, quando a espiritualidade agiu tão bem, né, que quando ela retorna conosco para casa, ela diz assim, muito obrigado por ter me levado, né, eu ouvi coisas que eram importantes para mim, né. Mas então, é legal o isso. seguinte, né, nas leis, a lei de liberdade fala sobre isso, né, que as crianças, elas têm um direito limitado, elas têm é restrito, né? É restrito à necessidade delas, mas elas não podem ser responsabilizadas a assumir, né? Elas não podem ser jogadas a assumir compromissos e responsabilidades que elas ainda não têm como produzir, né? Elas não têm como elaborar.
Então, é bem interessante, lá na Lei de Liberdade fala bastante sobre essa questão da criança. É bem legal. Muito bem, então vamos lá? Gostaria de aproveitar, a gente vai fazer aqui as vibrações e o passe. Quem tem por hábito utilizar-se da água fluidificada, por favor, coloque sua jarra, sua garrafinha, para que a espiritualidade possa fluidificar essa água, né? Eu acho que isso é um ato muito bom de se fazer, né? Para que a família toda possa consumir. Quem tem essa oportunidade, não deixe de fazer. Então, vou pedir a vocês que fechem os olhos, que elevem o pensamento a Jesus, que eleve o pensamento à espiritualidade maior, que nos ampare e assiste nesse momento, para que possamos, através desse movimento uníssono, dessa ligação que temos com a nossa casa, né, com o centro espírita, com a casa em que nós estamos agora, por conta da pandemia, ainda não estamos pessoalmente no centro espírita, mas sabemos da importância e sabemos do movimento que podemos fazer mentalmente para dentro daquela casa, usufruindo das energias benéficas. De outro lado, usufruímos também aqui em nossas casas da mesma energia, porque a espiritualidade que nos ampara envolve a todos nós com a energia benéfica, a energia de amor. Que possamos, então, sentir e absorver essa energia, permitindo que ela penetre por sobre nossa cabeça, através do nosso coronário. Que ela penetre no nosso corpo físico, mental, psíquico, emocional, espiritual. E que dessa maneira possamos ser tratados em nossos corpos. E que essa vantagem nos faça perceber a grandiosidade do amor do Pai por nós. Que estejamos nesse instante recebendo essas energias que descem pelo nosso cérebro, pela nossa face, pela nossa garganta, por todos os músculos do nosso corpo, que desce por nossos ombros, peito, e nossos órgãos internos, pulmão, coração, intestinos, fígado, rim, baço. Que todos os órgãos possam receber essa energia, bexiga, órgãos genitais, braços, pernas, mãos e pés. Que sintamos essa energia varrendo o nosso corpo, tirando de nós todos os miasmas e formas de pensamento. Que possamos agora, que estamos nos sentindo limpos com esse banho de energia, possamos elevar o nosso pensamento àquelas pessoas do nosso convívio, a quem também gostaríamos de beneficiar com essa energia. Que sintamos, através da força do nosso pensamento, que elas estão recebendo toda essa energia que também vibra pelo seu coronário e desce por todo o seu corpo, para que esse ser, que é um parente próximo, que é um pai, que é uma mãe, um filho, um primo, uma tia, que é um amigo, possa receber a energia e se sentir bem, se sentir em paz. Pedimos agora a espiritualidade, que impondo suas mãos sobre nossas cabeças, possa ministrar sobre nós o passe magnético. Que possamos, através dos tratamentos espirituais, sermos beneficiados para a nossa progressão, para a nossa evolução. Que nos sintamos, que nos permitamos sentir o amor desses espíritos por nós. E dessa maneira, possamos conduzir a nossa semana com amor, com paz, com harmonia. E que esse coração
bendito de amor, reverbere por toda essa terra, por todo esse Brasil. Que as pessoas diminuam a sua raiva, sua angústia, sua mágoa, o seu preconceito. Que as pessoas possam vibrar amor. Que expandamos a nossa energia para esse planeta. O planeta Terra que passa pelo seu processo de evolução através de seus moradores. Que possamos auxiliar no trabalho do Cristo e fazer com que todos eles recebam a energia de amor. Porque assim é e assim será para todos sempre. E agora, ainda imbuídos e vibrando amor e luz, pedimos permissão para dar como encerrada essa nossa reunião, que ela tenha sido benéfica não só aos nossos ouvidos, mas o ouvido dos espíritos que nos acompanham, que eles possam também, a cada reunião, a cada vibração, a cada evangelho, que eles possam também ser educados, porque sabemos que somos acompanhados o tempo todo. Que eles possam ser educados como nós. E que, em dado momento, que possamos auxiliá-los também em sua evolução. Obrigado a todos. Obrigado, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Todos bem? Todo mundo bem? Espero que estejam. Espero que esteja tudo em ordem. Então, alguém tem algum comentário a fazer? Tem algum recado ainda que não foi dado? Senhor Dalton? O recado amanhã tem a reunião normal, a evangelização normal nossa, né? Ainda na segunda-feira virtual. E na terça-feira nós já retornamos, desde 7 de setembro, né? Já retornamos com o presencial, inclusive o passe, né? Então, estão todos avisados e convidados para amanhã ou terça, ou amanhã e terça, participar das nossas reuniões. É que continuamos com essa de domingo, né? Terça também nós temos o atendimento fraterno presencial, viu? Sim. Começa no mesmo horário da reunião e termina no mesmo horário da reunião, tá? Então, das 7h30, mais ou menos, nós já estamos lá dando plantão no atendimento. E quarta também, né, Cecília? Quarta também. Continua. Terça quarta também, e quarta. A partir das 2 horas. Né? Isso. A partir das 2. Isso. É isso. Ótimo. Bom domingo, boa semana para todos. Domingo que vem nós não temos palestra em razão do feriado, tá? Voltamos no dia 7, tá bom? Ok. Então, domingo que vem não teremos a palestra. Ok. Obrigado, Bom Márcia. domingo a todos. Bom feriado. Boa semana. Fiquem com Deus. Boa semana.